Deus é fiel. Dá um abraço nele. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Também todos que estão nos assistindo online. Com a bênção. Está na presença de Deus. Gênesis capítulo 21, versículo 15. Gênesis. Para você a Gênesis, você vai para o Apocalipse. Depois volta tudo, Gênesis. Gênesis 21, versículo 15. Amém? Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, a distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Pai, eu quero te glorificar pela tua palavra. Eu peço, vem Espírito Santo de Deus, vem tu direcionando essa palavra, Pai. Se eu começar a me perdoa, Pai. Tudo aquilo que esquecemos, toda arrogância, Pai, todo orgulho, Pai. Toda vez que esquecemos, é só Tua graça, é só Tua misericórdia, é só Tua fidelidade, que façam que possamos trilhar o Teu caminho, Pai. Ensina-nos, Pai. Senhor Deus, pelo poder do sangue de Cristo, reivindico a autoridade na palavra, Deus. E todo espírito enviado, toda afronta contra a Tua palavra, repreendemos em nome de Jesus. Pai, todos têm o direito de receber a Tua palavra, Senhor, viva e eficaz, mais afiada que uma espada de dois gumes, e penetra até a divisão de junta e medulas, alma e espírito, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode sentar. Mulher chora muito, né, irmão? Mulher chora muito, né? Estava falando com a irmã da igreja aqui, da nossa igreja, eu falei, mulher chora muito. Ela falou, pastor, o senhor não conhece meu pastor. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos que aquilo que Deus opera nas nossas vidas é algo que tem a ver com a misericórdia de Deus. E aqui nós vemos uma mãe chorando. E como é triste. Quando afronta contra a dignidade dos nossos filhos. A nossa maior luta é contra o inimigo. E Deus já venceu essa luta. E a Bíblia mostra de que Satanás odeia a Deus. Mas Satanás não tem como tocar a Deus. O que Satanás faz? Satanás toca nos filhos de Deus. Porque a coisa que mais te dói é quando o teu filho. E aqui a Bíblia diz que chegou a mulher no desespero total, em que uma situação em que não sobrou outra coisa a não ser chorar. E nós estávamos em Itanhaém, no início do nosso projeto, e estava indo com o carro, de repente me deu na telha significa a impressão, tá, irmã? Não traduz isso literalmente, né? Me deu na ideia de lavar o carro, não sei nem porquê, na época. Eu lavei o carro, o homem falou que fica pronto em meia hora. Enquanto isso tinha um café lá na frente, na verdade eu não queria tomar um café, mas algo me impeliu, eu entro naquela padaria. Entrei naquela panificadora, daqui a pouco veio a mulher correndo, pediu, falou o que a gente queria, nós pedimos. Aí eu falei, como vai você? Ela começou a chorar, ela tinha se metido com a agiota e estava numa situação desesperadora. O Espírito Santo tocou no meu coração, paga. Eu falei, Senhor, é muito. É muito. Ele falou, paga. Eu falei, você pode me dar a tua maquininha? Deu a maquininha, eu falei, quanto que é? Ele falou, eu coloquei, ela começou a chorar. Ela começou a chorar, eu falei, o que foi? Ela falou, moço, eu estava lá no mar e eu queria acabar com a minha vida. Eu entrei nas ondas da praia, de repente eu escutei a voz. Ele falou, volta para a padaria. Eu enviei meu servo para te ajudar. E ela não podia acreditar. Irmão, eu quero te dizer que Deus vê o teu choro. Deus conhece o teu desespero. A Bíblia fala aqui a respeito de Agar. E existem muitas pessoas hoje que estão chorando. Pessoas. E Deus, Ele ajuda. E Deus, Ele ajuda. E Ele ajuda no contexto dEle. Porque às vezes nós não conhecemos o contexto. Você às vezes não conhece o contexto cultural. Eu me lembro, há uns anos atrás, fomos para a Índia, nós tínhamos lá um projeto, na época era um projeto piloto para nosso projeto, lá em Chennai, na cidade de Madras, tinha também uma igreja, e nós fomos lá e eu realizei lá um batismo. Eu não conhecia a cultura. E depois de realizar o batismo, nós fomos no culto, e eles apresentaram cada um dos batizandos, e todas elas se chamavam Glória. Cheguei no final e falei, pastor, não é muita coincidência que todos têm o mesmo nome? Aí ele falou, pastor, o senhor não conhece a tradição? Eu falei, que tradução? Ele falou, esse pessoal tudo tem nome hindu. E quando eles são batizados, o pastor que batiza dá o nome.
E depois de cada batismo o Senhor falou, ô glória. Sabe, irmão? Quando Deus começa a ministrar nas nossas vidas, Deus ele conhece o contexto. E a Bíblia relata aqui que o contexto que era de Agar, ela era uma escrava. Ela era uma escrava que conhecia dor. E uma escrava que não pediu para ter um filho, mas uma escrava que foi conduzida. E quando lemos a palavra de Deus, nós vemos muitas situações de mulheres numa situação constrangedora. O inimigo, ele gosta de humilhar. O inimigo, ele gosta de acusar. O inimigo gosta de envergonhar. O inimigo gosta de acusar. Deus gosta de libertar. Deus gosta de salvar. Deus gosta de amar. E Deus gosta de restaurar. E Ele é o Deus que quer restaurar. Hoje é o dia das mães. E quantas mães estão distantes dos seus filhos? Quantas mães não conhecem esse amor de mãe, que elas não conseguem dar porque não experimentaram? A Bíblia nos relata algumas situações. Em Lucas capítulo 7, 38. A Bíblia relata uma história muito linda. A Bíblia chama essa mulher de pecadora. E a Bíblia diz que essa mulher pecadora, em Lucas 7, 38, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugá-los com os cabelos da sua cabeça. Eu quero dizer para você que você vive no mundo de lágrimas, no mundo de choro, no mundo de desespero, no mundo que não tem solução para os desafios, para as afrontas do inferno contra a sua vida. E o pior é que o mundo não vê quem é o inimigo. E nós fomos chamados, nós fomos resgatados. E Deus quer operar nas nossas vidas para nos darmos na presença de Deus, porque Deus tem um plano maravilhoso. Deus tem uma obra nas nossas vidas. Deus quer que nós andemos na presença de Deus. Mas às vezes nós não conseguimos entender. Às vezes não conseguimos entender porque Deus é o Deus que opera. E Deus, Ele opera. Eu acho maravilhoso quando eu vejo mães que mudaram a história das suas famílias. Por mais que na época elas não criam em Deus, na época elas eram distantes de Deus. A Bíblia nos relata um caso de uma mãe prostituta. A Bíblia fala em Josué, capítulo 2. E eu fico impressionado. A Bíblia fala que Raabe era uma cananeia que ajudou os espiões israelitas por sua fé. Por sua fé salvou sua família. Em Josué 2:11 ela fala, porque o Senhor, o vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Aquela mulher sem qualquer cultura judaica, sem qualquer ensino da palavra, sem qualquer conhecimento de Jeová. Ela percebe que o povo de Israel, que existe um Deus nesse povo, e que esse povo tem a verdade sobre o amor de Deus. E ela decide que ela e sua família vão fazer parte desse povo. Ah, irmão, quanto desespero deve ter ido na vida dessa pessoa. E a Bíblia relata quando os espiões vêm, ela os esconde em sua casa, e quando eles vão embora, eles falam, olha, não esqueçam. E a Bíblia relata que no final, quando Josué invade, ele fala para os seus soldados, não esqueçam de Raabe. E ela, por sua fé, por sua dedicação, por sua fidelidade, ela salva a ela e toda a casa. Eu creio, mas isso é coisa minha. Eu acho que Josué, quando ele fala no capítulo 24, eu e a minha casa, ele lembrou de Raabe. Ele lembrou daquela mulher. Ele lembrou daquela situação que tinha acontecido. Porque Deus é um Deus que opera, Deus é um Deus que muda a história, Deus é um Deus que nós, quando estamos na presença dEle, Ele nos dá condição de nós nos colocarmos na brecha, nós decidirmos, não, eu vou fazer diferença nessa geração. E interessante é que são mulheres. Interessante que Deus investe em mulheres. É interessante. Eu lembro uma vez, nós estávamos no início aqui da oração da manhã, e de manhã vi, estava cheio, estava tão animado. De repente eu olhei em volta e falei, não estou vendo um homem, só mulher. Na oração, só mulher. Eu falei, não acredito, eu não aceito isso, em nome de Jesus. Intercessores somos nós, os homens. Oh, glória a Deus, aleluia. Quando você vê alguém salvo, pode saber que ou a avó orou, ou a mãe orou, ou a filha orou. Mas Deus deu esse chamado lindo para as mulheres de aceitarem o desafio. A Bíblia fala na vida de uma mulher chamada Débora.
A Bíblia diz que Débora foi uma juíza, profetisa que conduziu Israel em tempos difíceis. Sua coragem. Quando Deus chama ela, ela vai até Balaque. Ela fala, Balaque, Deus mandou você vencer e invadir o inimigo. O que você está fazendo aí parado? Isso te lembra algo no teu casamento? O que você está fazendo aí parado? E em Juízes 4:14, ela diz, levanta-te, porque esse é o dia em que o Senhor entregou Sísera em tua mão. Vem a palavra do Senhor. Deus, e eu fico maravilhado quando eu vejo na sabedoria de Deus, em colocar as mães para serem aquelas portadoras do Evangelho da Graça. E as mães, elas têm uma sensibilidade com o Espírito Santo. Eu ousaria dizer que às vezes até o próprio ungido de Deus, a Bíblia relata que num casamento acabou a bebida. E a mãe de Jesus vem e fala para Jesus, acabou o vinho. E Jesus fala, mulher, a minha hora ainda não chegou. E eu imagino, ela pensou, eu sei, daqui a alguns minutinhos ela vai chegar. Ela fala para os obreiros ali, olha, tudo que ele disser, façam. Parece que o fio que ela tinha com o Espírito Santo quase era mais rápido que Jesus. Ela sabia aquilo que o Pai queria. Ela sabia o que Deus estava colocando. Ela tinha fé no coração. E ela preparou todos os instrumentos para que a obra de Deus pudesse ser realizada. Como é maravilhoso quando nós permitimos o Espírito Santo operar nas nossas vidas. A Bíblia fala de uma rainha chamada Esther. Esther arriscou sua vida para salvar seu povo. Chega o tio dela e fala para ela, no versículo 14 de Esther 4, quem sabe se não foi para esse tempo como esse que você chegou ao reino. E essa mulher que aparentemente ninguém conhecia, ela entra nos anais da Bíblia, e hoje é mais conhecido historicamente do que o rei Astaveros. Quando Deus começa a ministrar, quando Deus começa a operar, Deus ele ministra nas nossas vidas, e ele começa a nos transformar, que andemos de glória em glória, de vitória em vitória. Eu achei maravilhoso hoje a oração da manhã. A irmã falou sobre a vida de Moisés. Qual é a melhor fase da tua vida? Moisés no início estava na casa do faraó. Mas não foi a melhor fase da vida dele. Até dos 40 aos 80 ele estava formando a sua família. Mas não foi a melhor fase da vida dele. Aí aos 80 anos, Deus chama esse homem. E ele vive todo o resto da sua vida no deserto. Foi a parte mais maravilhosa da vida dele. Velho no deserto. Não é interessante? Aquilo que no mundo parece que não é. E Deus mostra principalmente quando começamos a andar na presença de Deus, que Deus muda a tua história através dos teus joelhos. Em 1 Samuel temos a vida de Ana. A Bíblia diz que Ana não tinha filhos. Mas ela vai à casa do Senhor. Irmão. Ela vai à casa do Senhor. E como a experiência que você teve também quando você vai na casa do Senhor, os pastores em geral são uns elementos estranhos no mínimo, não é verdade? Ela chega ali intercedendo na unção do Espírito Santo, sapateando, dando aquele retetê. E o pastor acha que ela está bêbada. Ele fala, vai para casa. Você encheu de manguaça, filha. Ela falou, não, pastor. Eu estou com a minha alma amargurada, na verdade, eu estou orando. Eu falei, tá bom, então volta daqui a um ano, você vai ter um filho. E nasce Samuel. Muitas lágrimas de Ana. E eu fico imaginando que Deus, de vez em quando, também tem sua tristeza. Não vou dizer que ele tem lágrimas. Porque ele não estava achando em Israel mais um povo, não estava achando um povo fiel. Ele não estava mais achando um profeta, não estava achando um sacerdote. Não estava mais achando alguém que entrasse na brecha. E ele precisava de um juiz, ele precisava de um sacerdote, ele precisava de um profeta. Ana tinha um sonho, ela queria um filho. Deus tinha 3 sonhos. Queria um profeta, queria um juiz. E ele queria um sacerdote. Quando nós nos colocamos à disposição de Deus, Deus excede totalmente a nossa
expectativa. Como é maravilhoso quando andamos na presença de Deus. Peninha tinha muitos filhos, não sabemos de nenhum nome desses filhos. Quando Moisés estava com Faraó, esse Faraó e mesmo todos os filhos dele que são príncipes, mesmo nos anais da história não existe nada daquilo que eles fizeram. Mas esse Moisés, que abandonou a casa real para seguir a um Deus que estava com a chama no arbusto, Deus honrou a história dele, que hoje bilhões de pessoas conhecem a Moisés, o libertador, o homem que tirou o povo da escravidão e conduziu para a terra prometida. Você sabe que esse é o chamado seu? E esse é o chamado que eu vejo muitas mães operarem, muitas mães fazerem a sua obra. Às vezes é coisa bem simples. A Bíblia fala em a primeira cristã na Europa, uma Lídia. Lídia era uma mulher próspera que foi a primeira pessoa da Europa a aceitar a fé cristã, abrindo sua casa para um grupo familiar. Atos 16, 14. O Senhor abriu o seu coração para atender o que Paulo dizia. Ela só abriu a sua casa para um culto. É complicado? Às vezes é complicado, né? De vez em quando o que dá de migué nesses grupos familiares. Tem gente, né? Nós somos CBG, nós somos crente, a gente não bebe, mas o que come, irmão do céu. Você olha para aquele matusquela, não cabe 2 quilinhos dentro. E o bicho come. Eu lembro, nós fomos, tempo de jovem, a gente fez evangelismo em Santa Catarina, uma cidade chamada Aurora. E na época a gente tinha, eu estava na época no vestibular, e quando saímos de casa não deu tempo de comer, porque tinha esquecido. Eu cheguei na casa dessa mulher, ela tinha uma comida ali. Eu lembro que a mulher só ficou olhando. O pessoal começou a comer, eu estava comendo, eles terminaram de comer, eu continuei comendo, né? Depois, no final, ela chegou e falou, pastor, esse homem come muito, é muito magro, mas come muito. Irmão, a Bíblia relata de que quando Deus começa a ministrar no povo de Israel, quando Deus começa a conduzi-los, quando Deus começa a libertá-los, Deus tem a resposta para cada desafio. Acabou o pão, Deus dá maná. Não tem carne, Deus envia aves do céu. Quando uma mulher, aqui a Bíblia fala que havia uma mulher, Agar, ela estava chorando. Quando nós andamos na presença de Deus, Deus, Ele nos usa, mesmo que nós sejamos totalmente desconhecidos. E o auge é a mãe de Jesus. Essa menina humilde que, eu creio que ela, quando conheceu a José, ela tinha bem outros planos do que aquilo que realmente aconteceu. Você lembra, quando você conhece o príncipe da sua vida, você tem planos maravilhosos. Você não tem planos de fugir para o Egito, não tem planos que vão querer matar teu filho, não tem planos que teu filho vai ser crucificado na cruz. E ela vendo tudo isso. E a Bíblia diz que quando o anjo falou a ela, e ela guardou todas essas palavras no seu coração. Será que nós guardamos a palavra de Deus no coração? Essa é uma característica quando vemos as mulheres. As mulheres... Em João 4, a Bíblia fala de uma mulher missionária, mulher samaritana. Essa mulher que, quando Jesus olha para ela, ele fala, olha, você tinha uma pancada de maridos e o cabra que está contigo agora não é teu tico, não. E ele fala do amor do Pai. Ah, irmão, como é maravilhoso. Eu lembro, muitos anos atrás, eu conheci um colega, ele era pastor, ele é terrível, ele tem uma seita aqui em Munique que é coisa terrível. E eu lembro que um dia eu estava na Arcade e Deus me mostrou uma pessoa. Eu fui, conversei com ela, fiz que eu queria comprar um anel. Ela até deu umas mancadas porque eu não entendo nada de joias. Ela riu. Comecei a apresentar o evangelho. Ela falou, sou filho de pastor. Ela me falou quem era o cara. Eu olhei para ela e falei, menina, tua vida deve ter sido um inferno. Ela falou, tive 3 maridos e agora estou sozinha. Eu, por mim, pela minha natureza, eu jamais iria falar com uma pessoa dessas. Mas eu aprendi uma coisa, Deus ama tanto essas pessoas. Eu fui algumas vezes, convidei ela algumas vezes para a oração da manhã. Ela começou a vir, alguns anos atrás. E devagarzinho Deus transformou ela. Mesmo assim, ela entrou mais num relacionamento errado. Entrou num 5º relacionamento errado. E um dia ela chegou aqui e começou a chorar.
Deus transformou a vida dela. Na época, ela estava com 30 e carqueirada. Aí ela conheceu o moço. Irmão. Ela casou. Teve uma criança. Está grávida agora da segunda criança. Está num grupo familiar aqui na igreja alemã. De repente ela está sorrindo. De repente Deus mudou totalmente ela. Irmão, eu quero dizer uma coisa, não existe nada, ninguém que seja tão distante de Deus que o amor do sangue do Cordeiro não consegue restaurar essa vida. E a Bíblia relata de que essa mulher samaritana, ela chega e ela corre para a cidade depois, e ela se torna a primeira missionária. Em João 4:29, vinde e vede um homem que me disse tudo o que eu tinha feito. Será que porventura ele não é o Cristo? Sabe, irmãos, eu descobri uma coisa. Aquela pessoa que teve muitos pecados perdoados, uma pessoa muito evangelista. Nós que já conhecemos a graça de Deus, nós nos tornamos muito passivos, não é verdade? Quando foi a última vez que eu convidei alguém para fazer a oração de entrega? Ou qual foi a última vez que eu convidei alguém para aceitar Jesus? Ou mais fácil, quando foi a última vez que eu convidei alguém para vir para a igreja? Ou mais fácil, quando foi a última vez que eu orei para que Deus me desse uma pessoa para convidar? Ou, mais fácil, quando foi a última vez que eu dei um folheto, um cartão para uma pessoa? Nós que fomos inundados com a graça de Deus, esquecemos as lágrimas, esquecemos de quanto Deus se entristece por cada pecador que não aceita. Quando Joquebede fica grávida de Moisés, o mundo se levanta. Sabe, irmão, quando você decide servir a Deus, o mundo se levanta. Enquanto isso, você estava fazendo teu curso, estava fazendo tua faculdade, estava tudo bem. De repente, você decide seguir a Jesus. Parece que todo o inferno se abre, né? É tanta coisa, é tanta afronta, é tanta coisa. Porque o inimigo sabe que você está prestes a ter a maior revolução da sua vida, a maior descoberta, o maior amor, Deus operando. Estava lendo a história de um perseguido, que eles prenderam ele, foi sentenciado à morte, e eles perguntaram se ele queria renunciar ao evangelho. Ele falou, como é que eu posso? Aquele que fez tudo por mim. Então eles falaram para ele, mas você provavelmente vai sofrer morte por execução. Ele falou, vocês estão me promovendo, mas quero estar com meu Jesus. Ele falou, e que existe de mais digno? Eu vou estar na glória, e vou morrer como mártir, quer dizer, vai ter mais glória ainda, glória. Sabe, não, às vezes nós esquecemos qual é o padrão de Deus. Joquebede, mãe de Moisés, teve a coragem de salvar seu filho, colocá-lo num cesto do rio Nilo. Sua confiança em Deus levou Moisés a se tornar seu libertador. Tomou um cesto, Êxodo 2:3, de junco e de betume, e betumou e colocou, e pondo nele o menino, colocou juncos à margem do rio. E Deus abençoou o que ela fez. Existem momentos nas nossas vidas em que nós não sabemos como continuar. Mas Deus, Ele opera, Deus faz a obra. E muitas vezes achamos que nosso tempo acabou. A Bíblia fala de Ana no templo, no livro de Lucas. A mulher tinha 84 anos. E estava de dia e de noite, com jejum e oração, servindo ao Senhor no templo. A Bíblia fala que ela foi casada depois de... Ficou 7 anos casado. Quando o marido morre, ela viveu dentro da igreja. E quando Jesus entra para ser apresentado e feito tudo o que exigia a lei de Moisés, ela vê Jesus. E de repente o Espírito Santo mostra tudo aquilo que vai acontecer, tudo aquilo. E ela glorifica a Deus, ela começa a glorificar a Deus. Alguém que já estava fazendo hora extra aqui na terra, mas que teve a unção de Deus, o Espírito Santo conduziu para que ela tivesse a experiência de pegar aquela criança. E sabendo que Deus é conosco, que Deus opera nas nossas vidas. Agora vamos para a pregação. Gênesis 21, capítulo 15. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo do arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha. Porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro. Deus ouviu o choro. Deus ouviu o choro do menino. Quero dizer para você que talvez está assistindo que Deus ouve teu choro. Que Deus percebe o choro.
Que Deus tem muitas vezes ouvido o teu choro e tem muita libertação que Deus te viu, que só na glória nós vamos experimentar. Tem muitas coisas que aconteceram que às vezes aqui na terra nós nem temos noção. Muitas coisas pela qual nós oramos, que muitas vezes nós nem fazemos ideia. Eu lembro um testemunho da minha mãe, uma época, e ela conheceu uma pessoa, depois descobriu que essa pessoa, ela tinha orado uma época, a situação em casa era muito complicada financeiramente, eram muitos filhos em colégio particular, e ela, na época, orou, e ela descobriu agora que foi essa pessoa que veio do Canadá, que tinha orado porque ela tinha um dinheiro que queria ajudar, e aí teve uma pessoa conhecida do irmão, do parente, que falou, e ela ajudou ela naquela situação. E ela falou, puxa, 30 anos atrás, eu estava orando, estava de joelhos, e Deus veio com a libertação. E de repente ela conheceu essa pessoa. A Bíblia fala que Agar, ela estava orando, Deus ouve o choro, e vem o céu, e o anjo diz, o que te aflige, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino, toma pela mão, porque dele farei uma grande nação. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. E Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. O que hoje nós precisamos é de mães de olho aberto. De mães que têm essa visão. De mães que permitem que Deus abra os olhos para que elas vejam aquilo que é de Deus. Falamos na semana atrasada a respeito de Eliseu. Quando o inimigo ataca Eliseu e o seu assistente está apavorado, Eliseu ele não corre para fugir, ele não repreende o inimigo, ele não sai em defesa. Ele olha para aquele seu estagiário e ele vê que ele está apavorado, ele fala, Deus, abre os olhos desse moço para que ele veja. E a Bíblia diz, de repente esse moço vê carros de fogo. Eliseu estava mais preocupado com a próxima geração, mais preocupado que ele abrisse os olhos, mais preocupado que esse moço tivesse entendimento sobre a palavra, do que a segurança da vida dele. Nós às vezes estamos tão ocupados conosco, que nós esquecemos. E isso é uma característica linda que eu vejo das mães, que elas se importam com aquilo que acontece. Eu fico maravilhado. Eu lembro quando eu era pequeno, a gente tinha um sítio, a gente era muito pobre. Mas a minha mãe, ela tarde ia na oração, ela saía da oração e falou, Teodoro, aqui tem alguns ovos, leva lá para a irmã tal, leva lá para o irmão tal, leva aqui 1 litro de leite, leva aqui uma manteiga, leva aqui um requeijão. Toda vez ela orava, ela saía e pedia. Eu sempre pensei, falei, mãe, mas a gente tem tão pouco. Ela dizia, não, nós temos tanto, nós temos a Jesus na nossa vida. Sabe, irmão, nós muitas vezes, durante toda a nossa caminhada, nós esquecemos da fidelidade de Deus. E principalmente da fidelidade que Deus teve conosco da mãe que Ele nos deu. E eu vejo muitas pessoas que gostariam de ser mãe, mas eu vejo muitas pessoas que são mães sem serem. Eu lembro que tive uma professora na escola dominical, 3º ano primário e escola dominical, Nelly Hubert era o nome dela. E essa professora, apesar dela não ter casado, ela foi como uma mãe para mim. Ela despertou em mim o desejo pastoral. Eu lembro com que classe ela apresentou na escola dominical a história da Bíblia. Lembra até hoje a história de Josué que ela apresentou. De uma coisa tão linda, era uma coisa tão qualificada. Apesar de ela não ter tido filhos físicos, mas muitas pessoas foram abençoados e ela teve muitos filhos espirituais através da sua dedicação da palavra. E a Bíblia relata de que Agar aqui, a Bíblia diz que Deus abre os olhos dela e ela foi até lá, encheu a água de vasilha e deu de beber ao menino. Nós precisamos encher a nossa vasilha de água. Nós precisamos encher a nossa vasilha. Para isso nós precisamos ter tempo com Deus. De você fazer uma aliança com Deus. De você começar. Eu vejo, às vezes, a gente tem essas campanhas, você faz uma vez de você realmente pegar e passar o Novo Testamento. Algumas vezes você ter um tempo de jejum, um tempo de proclamação, um tempo de leitura bíblica, um tempo de você ir. Eu tenho visto a última quinta-feira, quando fomos ao monte orar. Nós temos quinta-feira sempre às 9 horas aqui, oração no monte da igreja. De repente Deus fez uma coisa tão tremenda na minha vida, coisa que estava no meu coração. Coisas que às vezes a gente não percebe, você está acostumado a andar com esse fardo. Mas Deus diz... Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas às vezes nós esquecemos, achamos que nós somos fortes, que nós podemos carregar. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu a fonte. Você já viu a fonte, meu irmão? Você já viu a fonte? Ah, a fonte de água. João fala no capítulo 7, versículo 37 e 38. Se crermos conforme diz a Escritura, rios
de água viva fluirão do interior. Quando nós cremos, às vezes a situação é tão difícil, às vezes a situação é tão complicada que a gente não faz ideia, mas Deus, Ele tem solução. Eu lembro um dia, meu antigo pastor, estava à noite andando, voltando da faculdade, e daí ele viu um dos jovens, era um jovem empresário que estava no portão, ele parou, era meia-noite, ele falou, o que você está aqui? Ele falou, estou desesperado. Eu tive um retorno da Receita Federal, eu tenho que pagar 30 mil, eu não tenho nenhum dinheiro. E o pastor falou, mas Deus resolve isso, vamos orar aqui. Ele falou, como é que Deus resolve isso? Você me dá esse papel. O pai falou, Deus, muda a vírgula. Pronto, foi embora. Algumas semanas depois, recebe, foi um erro, ele só precisa pagar 3 mil. O pastor depois falou, não acredito. O pastor falou, não acredito. Estava meio cansado, fui lá e orei, e Deus atendeu. Porque Deus atende o clamor do seu povo e atende a oração dos seus filhos. Mas muitas vezes nós não somos ousados e esquecemos. Agar, ela não sabia que ela era amada de Deus, porque ela achava que era escrava do sistema. Ela achava que era escrava. Mais tarde a Bíblia fala dos netos dela, fala de 12 príncipes. 12 príncipes. Ah, irmão, aquilo que você acha que é escravo, para Deus é príncipe. E nós muitas vezes esquecemos. Hoje é o Dia das Mães, para mim é uma coisa muito especial, porque foi minha mãe que muito intercedeu por mim. Eu fui um filho um pouquinho, como é que eu vou dizer isso de maneira educada? Um pirralho, isso é uma palavra feia? Todos os meus irmãos eram assim. Quando a minha mãe ia para a oração, ela podia deixar todos eles, 10 filhos. Mas eu tinha que ir junto. Ela me levava para a oração, porque quando eu ficava em casa, parece que a coisa detonava. Aí ela me levava para a oração, e eu ficava debaixo dos bancos da igreja, assustando as velhinhas. Eu gostava de assustar as velhinhas. A minha esposa disse que acha que está na hora de eu parar com essa mania, né? E eu lembro até hoje, como isso me abençoou. Sabe, irmão, nenhuma oração que você faz pelo teu filho é em vão. Nenhuma oração que você faz pela tua mãe é em vão. Nenhuma vez que você dobra o seu joelho por alguém é em vão. Eu tive hoje um problema com uma pessoa mega complicada. Tivemos muitos problemas com a igreja, me notificaram, e hoje eu tive que falar com essa pessoa. E à noite eu orei, me ajoelhei. Quando me ajoelhei, eu vi como Deus ama essa pessoa. E eu falei, Deus, mas eu não amo. Você ama, então manda para outro lugar, E hoje à tarde ela veio aqui, eu falei, preciso falar com você. Ela já imaginava. Aí eu cheguei para ela assim, eu perguntei, teu pai ainda vive? Ela olhou para mim assim, falou tudo que o pai aprontou com ela. Eu dei um abraço nela. Eu nunca ia abraçar um trem desse na minha vida. Aí de repente Deus começou a tocar. Eu aprendi uma coisa, Deus ama tanto as pessoas, que Ele resolveu dar mãe, porque mãe é amor. O pai não, o pai é disciplina, mas mãe é amor. E é interessante quando você vê as pessoas falar, é tanta coisa que o pai faz, eu acho isso injusto, né? De quem que o filho vai lembrar? Da mãe. Depois que o filho se converte, vai agradecer a quem? A mãe. E quando chega em casa, todos correm para quem? Para a mãe. E o salmista, ele fala que o Senhor como uma mãe. Deus, quando começa a ministrar nas nossas vidas. Eu gostaria hoje de orar com você. Talvez você não teve mãe presente, ou talvez você não se tornou mãe. E nós somos pessoas que, em geral, olhamos aquilo que nós não temos. Eu lembro na época, quando a situação financeira era muito carente, como eu queria ter uma... Na época não tinha nenhum sonho da gente ter provavelmente nem conhecido essa palavra. Quem sabe o que é um Walkman? Não é um homem andando, né? Era um toca-fitas, cassete pequeno assim, né? Que cabia 2, 3 músicas, né? Eu lembro, pensei, nunca na vida vou ter uma coisa dessas. Sabe, esse espírito de autocomiseração. Depois eu lembro, nunca vou conseguir entrar numa faculdade, nunca vou conseguir casar, eu nunca vou conseguir ter um carro, nunca vou conseguir ter uma casa própria, eu nunca vou conseguir isso, conseguir aquilo. E é interessante que nós olhamos para aquilo que nós não temos, quando na verdade isso é tanta coisa que Deus nos deu, quando nós começamos a agradecer. O irmão que pregou hoje, ele falou, eu fiz uma campanha,
todo dia agradecer por 50 coisas na minha vida. Ele falou, de repente, depois de uma semana, meu coração mudou. Sabe, irmão, quando permitimos Deus operar nas nossas vidas, há uma mudança no nosso coração. E essa minha oração, que Deus possa estar abrindo os nossos olhos, que nós possamos estar chegando à fonte e possamos estar permitindo que Deus mude o nosso coração. Vamos ficar em pé? Eu gostaria de orar por você. Talvez muitas coisas aconteceram na sua vida, na sua família, em relação à mãe que afrontaram tua dignidade, que humilharam, que tiraram aquela alegria. Talvez que era conhecida quando você era jovem, quando você era criança. E muitas coisas se distanciaram do padrão daquilo que você sonhava. Quero dizer para você que na vida, você vai ter aqui na terra traumas. Mas quando Deus permite aflições, Ele conduz para a vitória. Quando Deus nos deixa entrar em lutas, Ele garante a vitória. Quando Deus permite um Golias aparecer na sua vida, não é para te destruir, é para te promover. Quando andamos na presença de Deus, Deus Ele nos prepara. Eu quero estar orando por você para Deus mudar essa história. Que talvez essa angústia, esse medo, essa autocomiseração, esse espírito de rejeição, essas coisas que acontecem, tem alguns dias do ano que parece que a dor é muito grande, né? Para alguns é Natal, para alguns é Páscoa, para outros é Dia das Mães, é Dia dos Pais, para outro é aniversário, para outra é uma lembrança. Em algum lugar na caminhada da vida ficou no caminho. E a palavra de Deus que o Senhor diz, eis que eu faço novas todas as coisas. E Ele é fiel para cumprir. Ele é poderoso para fazer. E Ele é amoroso para querer. Mas às vezes nós não estamos aí. Eu lembrei quantas coisas eu tentei, com o primeiro fracasso eu desisti, falei, não é para mim. Mentira. Persista. A Bíblia diz que existe um padrão. Ele age, mas Ele diz, olha, bate e eu abro. Busquem e achareis. Chamem, eu atendo. Deus quer mudar a sua história. E Pai, hoje eu quero orar, Senhor Deus, pela vida dos teus filhos, Pai, que, Senhor Deus, que tem feridas que ainda não foram cicatrizadas, Pai. Senhor Deus, que tem experiências na sua vida que entristeceram, que decepcionaram, Pai. Experiências que disseram, na verdade, Deus não me ama, que estão chorando assim como Agar, Pai, não sabem o que fazer, Pai. Pai, eu peço que venha estar abraçando os teus filhos, Pai. Seus também esses, Pai, que estão recebendo essa palavra, Senhor Deus, que não estão aqui nesse lugar, talvez até já um tempo distante, mas que a Tua presença seja real, que a Tua palavra seja viva, e o coração deles, Senhor Deus, seja restaurado, que seja, Senhor Deus, restituído aquilo que o inimigo roubou. Pai, em nome de Jesus, eu reivindico o sangue de Cristo, e eu proclamo a manifestação da Tua graça, Pai. Cada um dos Teus filhos, Pai, Senhor Deus, onde eu choro já dura muito mais que uma noite, Senhor. Onde as lágrimas se tornaram rotina, Pai. Onde o coração já não tem mais espaço para chorar, Pai. E onde a fé em algum lugar se perdeu por causa da dúvida da Tua fidelidade, Pai, do Teu amor, Senhor Deus. E não há mais esperança. Pai, eu peço, reviva, Pai. Reanima, Pai. Ressuscita dentro do coração dos Teus filhos, Pai. Aquilo que um dia, Pai, aquilo que um dia, Senhor Deus, estava queimando, aquilo que um dia, Senhor, estava aceso, Pai, reacende a chama, Pai. Pai, vem Tu restaurando, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu peço para essa pessoa, Pai, com espírito de morte, Pai, cuja vida parece que não tem mais sentido, vem Tu reavivando, Pai. Peço por esse jovem, Pai, que de alguma maneira, Senhor Deus, perdeu a alegria, Pai, restitui, Pai. Peço por essa mãe, Pai, que entristecida por causa da situação do filho, Pai, não consegue mais, Senhor Deus, achar alegria em Te louvar. Eu peço, vem Tu, Senhor Deus, fazendo Teus filhos descobrir o secreto, Pai. Busca a Tua presença, Senhor. Pai, perdoa-nos, Pai, quando tantas vezes culpamos, tantas vezes esquecemos, tantas vezes julgamos, tão poucas vezes procuramos, oramos, louvamos, Pai. Senhor Deus, transforma os nossos lares, Senhor Deus, no Teu altar, Senhor. Faz-nos, Senhor Deus, trilhar para irmos ao trono da Tua graça. Transforma nossa sala, Pai, em lugar de culto, de adoração, Pai. Que possamos novamente descobrir o secreto, Pai.
Possamos estar desligando essa mídia que tanto tem nos escravizado, Pai, e abrir a Tua palavra, Pai, abrir a nossa boca, Te louvar, Te glorificar, Senhor Deus, novamente dobrar os nossos joelhos, Senhor Deus, para que Tu possas estar fazendo mudança na vida dos Teus filhos. Pai, Tu conheces cada um dos Teus filhos, Pai. Eu peço, vem estar Tu direcionando a mente, vem Tu mudando o coração, vem Tu abraçando, Pai, vem Tu fazendo a Tua obra, Pai. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém.